6 horas, 6 e pouco. E a Jéssica falou comigo, poxa, o pastor Eliano ligou perguntando se não tinha ninguém para poder indicar, para poder pregar lá hoje, porque o pastor se acidentou. E, irmãos, eu costumo dizer o seguinte, eu gosto de falar de esporte, eu gosto de falar de política, mas falar de Jesus, irmãos, eu amo de paixão. Aleluia! Glória a Deus! Jesus é simplesmente maravilhoso. Aleluia! Então vamos, sem mais delongas, aquilo que Deus quer falar conosco nesta noite. Amém? Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21. De propósito, essa bateria aqui eu tiro. Diz assim: depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e sim, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe Jesus a terceira vez: Simão, filho de Jonas, me amas? Simão entristeceu-se por ter lhe dito a terceira vez: me amas? E lhe disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Somente até aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. Confesso aos irmãos que este é um personagem ao qual eu adoro a sua passagem, eu gosto da sua história e até um pouco me assemelho com ela. Eu estava perguntando ao Senhor e me questionando: Deus, o que tu queres falar com o teu povo? Tu tens um propósito, a igreja está baseada num tema, no livro de Joel, e eu me perguntando ao Senhor, e através dos louvores Deus foi falando e ministrando ao meu coração algo, e eu quero compartilhar isso convosco. A Bíblia nos conta neste trecho, neste capítulo de número 21, a respeito, depois de diversas vezes Jesus ter se manifestado aos discípulos após a sua morte. No capítulo 21, a Bíblia nos conta que ele se apresenta no mar de Tiberíades. Acho que a gente pode ligar uns ventiladores aqui. Estão com calor? Não, só. A Bíblia nos conta que Jesus se apresenta no mar de Tiberíades. Eu não quero me alongar, mas eu quero que você entenda aquilo que Deus tem para falar ao seu coração. A Bíblia nos conta que Jesus se apresentando ali, os discípulos, sendo seguidores de João, seguidores de Pedro, eles vão até ao mar para poder pescar peixes. A história de Pedro, ela começa basicamente no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 5, quando Jesus estava ensinando a multidão, e agora a multidão começa a lhe pressionar, começa a lhe apertar, e ele, vendo a necessidade de continuar ministrando a multidão, ele observa 2 barcos à beira do mar da Galileia. Ele pede o barco de Pedro emprestado para começar, ou melhor, dar continuidade à sua ministração à multidão. Pois bem, Pedro, após uma noite frustrante de pesca, após diversas tentativas, sem já esperança alguma, já estava lavando as suas redes, ele cede o barco dele a Jesus, e Jesus começa a ministrar a multidão. É interessante, e Deus me deu também uma mensagem em cima dessa passagem, que o barco de Pedro era o que ele tinha de mais importante. Era do barco de Pedro onde ele gerava renda para levar alimento à sua família. Era do barco de Pedro onde ele certamente gerava renda para poder pagar as suas contas. Pedro tinha aquilo ali como a sua necessidade. Sem o barco dele, certamente o que ele faria? Então logo eu entendo, e o Espírito Santo de Deus me fez entender que o barco de Pedro era o mais importante que ele tinha. E se não, por que comparar o barco de Pedro à sua vida? Ei, há momentos que a nossa vida está assim, sem esperança, nós já tentamos de tudo, já colocamos todas as nossas fichas em algo e não conseguimos prosperar, e não conseguimos um resultado, e agora nós estamos desanimados, sem rumo e sem propósito na nossa vida, totalmente desanimados, sem um alvo, sem um projeto, tudo foi por água abaixo. E agora Jesus pede o barco dele, que significava a sua vida.
Jesus sobe no barco de Pedro, Tiago, começa a ministrar a multidão. Eu imagino naquela tarde vidas sendo transformadas. Eu imagino naquele início de tarde vidas sendo curadas, pessoas recebendo cura, sendo libertas. Um grande culto à beira do mar da Galileia. Um culto sendo realizado, milagres sendo realizados em cima do barco de Pedro, em cima daquilo que era mais importante de Pedro. E por que não dizer, Deus estava realizando milagres em cima da vida de Pedro. Ei, Davi, eu não te entendi. Ei, querido, porque nós temos de mais importante. Há momentos que nós estamos sem rumo. E aí, Jesus, se te perguntar por quê, sem se preocupar com a tua aparência, se o teu barco ele é bonito ou não é, se o teu barco ele está perfeito ou não é, simplesmente ele olhou dois barcos e escolheu de Pedro para usar. Ei, querido, através da tua vida, Deus quer fazer milagre em outras vidas. Através da tua vida, Deus quer transformar outras vidas. Ceda o seu barco para Jesus trabalhar. Santo do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu não estava preocupado com a estrutura do barco de Pedro. Talvez outro barco, Tiago, fosse mais bonito, tivesse, né? Um lugar melhor, mas Jesus, eu vou escolher, eu quero de Pedro. Eu quero trabalhar no Aleluia! É na tua vida que Deus quer trabalhar, irmão. Aleluia! Não, Senhor, mas a minha vida tem alguns defeitos. Irmão, Deus não questionou em nenhum momento a Pedro como é que estava a estrutura do teu barco. Ele não deixou nem Pedro falar, Senhor, toma cuidado ali, que ali tem um prego enferrujado, ó, ali tem um buraco. Eu não estava preocupado com isso. Ele só estava preocupado em Pedro ceder-lhe o barco para ele trabalhar. Quantas vezes você se questiona e fala, Senhor, mas eu sou pequeno demais. Senhor, mas eu sou simples demais. Mas eu estou cheio de defeito. Ei, querido, o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Uma manhã abençoada, um início de tarde abençoado. Deus realiza grandes coisas e a partir dali começa o ministério de Pedro, pode-se dizer assim. A partir de então ele começa a seguir a Cristo e Jesus dá a ele uma ordem. Pedro, olha, a partir de hoje você não vai mais pescar peixes, tu serás pescador de homens. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Pois bem, a jornada de Pedro ela continua ao lado de Jesus. Pedro presencia o Mestre realizando diversos milagres. Pedro, no momento em que Jesus questiona os discípulos o que diziam a seu respeito, Pedro vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer para ele, Pedro, não foi nem carne e nem sangue que te revelaste, mas o Pai que está no céu. Agora, logo após Pedro ser usado por Deus, Jesus ele vai falar a respeito que era necessário que ele viesse a morrer. E Pedro expressa, Mestre, tenha pena de ti mesmo. E Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Pedro ele se permite ser usado por Deus, logo após ele é usado pelo diabo. Pedro vai presenciar um momento em que Jesus ele passa por diversas acusações. Pedro vai presenciar milagres e vai ser um dos homens ao qual Deus vai levantar para ser uma referência após a sua morte. Só que é um momento da vida de Pedro em que Jesus, após dizer que ele, por mais uma vez dizendo que ele viria morrer, Pedro fala, Senhor, eu vou contigo por onde quer que tu vá. Senhor, eu não te deixo, me permita conjecturar, Senhor, olha Jesus, por onde tu for eu vou, se tu morrer eu vou morrer contigo, eu estou contigo no abro, olha, estamos juntos aqui, não vou te abandonar. Aleluia. E Jesus fala para Pedro, Pedro, glória a Deus. Tu me negarás 3 vezes antes de eu dar o cantar. Pedro não aceita aquilo. Imagino que Pedro não imaginava que ele seria capaz de fazer aquilo. Pois bem, queridos, a palavra nos diz, Jesus ele é crucificado e ele ressuscita ao 3º dia. Jesus agora, ele vem se apresentando por diversas vezes aos discípulos. E agora em uma das vezes, exatamente nesse texto, no capítulo 21, ao qual nós lemos, Jesus se apresenta ante ao mar de Tiberíades. E os discípulos, o que eles estão fazendo?
Pedro volta a pescar peixes. Pedro voltou a pescar peixes. O propósito de Jesus na vida de Pedro era que ele fosse pescador de homens. Aleluia. E quando Jesus se apresenta à beira daquele mar, ele está pescando peixe. Glória a Deus. Pedro voltou a fazer aquilo que ele fazia antes. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pois bem, queridos, agora Jesus dá uma ordenança aos discípulos. Olha, lancem a rede do lado direito. Parece até brincadeira, mas o quadro ele se repete. No momento em que Jesus fez uma chamada para Pedro, em Lucas 5,